Olá, alunos do segundo ano. A professora espera que vocês estejam todos bem, tá? E hoje nós vamos continuar a nossa matéria de adjetivo, a nossa gramática, né? Vamos relembrar adjetivos então. Olha só. Adjetivo é a palavra que modifica um substantivo, isso vocês já aprenderam, tá? E o que que ele faz? Dá ao substantivo um estado, uma qualidade e até uma outra característica. Então, adjetivo é uma abstração e vai estar sempre apoiada num substantivo, exprimindo a ele o quê? Uma qualidade. Numa oração, no nosso caso aqui, ó, nós vamos perceber o quê? Que esse adjetivo, ele tem a função de adjunto adnominal, ou seja, ele vai aparecer perto de um substantivo, né? Ou ele vai assumir a função de predicativo do sujeito, ou seja, num predicado nominal, né? Ele vai dar característica ao sujeito, tá bom? Então, olha só. Tem dois exemplos para vocês. Exemplo um: ocorrências de violência doméstica saltam 20% em São Paulo na quarentena. Isso foi notícia que circulou nas redes sociais e nas mídias, tá? Então onde eu tenho a palavra doméstica, onde ela funciona com uma adjunta adnominal, ou seja, o meu adjetivo aqui faz o papel de adjunto adnominal. Poderia ser violência policial? Não. No caso aqui é violência o quê? Doméstica, tá? Olha o outro exemplo. As aulas presenciais em São Paulo estão suspensas desde o dia 23 de março. Olha só, onde eu tenho estão, que é o verbo estar, no meu predicado nominal, e ele tem o quê? No meu predicado, ele tem o quê? Eu tenho o adjetivo suspensas, onde ele funciona como predicativo, ou seja, uma predicação do meu sujeito, que são as aulas, né? Olha só, as aulas estão o quê? Suspensas, tá bom? Então, esse meu suspensas vai funcionar como predicativo lá do sujeito às aulas. Deu para perceber? Que bom. Vamos lá. Olha só. Agora aqui um momentinho para dar uma relaxada. Em todos os momentos, a gente percebe que nós estamos utilizando a palavra top, né? E é top, top, top. Não. Que tal nós diversificarmos ou até aumentarmos mais o nosso vocabulário, tá bom? Então, para vocês substituírem a palavra top, que tal vocês utilizarem admirável, né? Aquela garota é top? Hein, meninos? Não, ela é deslumbrante. E o entardecer que nós estamos presenciando nesses últimos dias não é top, é espetacular, é esplêndido, é estupendo, né? Olha só, o filme que vocês assistiram é top, mas ele pode ser excelente. E o ator daquele filme, ele é top? Não, ele é genial, né? A dica que outros professores dão para vocês é top? Ela pode ser uma dica incrível, excepcional, tá bom? Então tentar substituir top para o vocabulário de vocês ficar mais o quê? Mais atualizado, tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar? Tá. Olha só. Agora a gente vai perceber a presença do adjetivo num período composto. Tá? Já relembrei vocês que o período composto ele é formado por dois ou mais verbos de acordo com a minha necessidade, tá? E nesse período composto eu tenho outras classificações. Olha só, eu tenho no meu período composto eu tenho as orações subordinadas, eu tenho as orações adverbiais e tenho as orações adjetivas, tá bom? Então eu tenho três tipos de período composto, tá certo? Só que agora eu vou mostrar para vocês as orações subordinadas adjetivas, tá certo? Só para a gente trabalhar adjetivo. Então, quando eu falo em oração subordinadas adjetivas, eu tenho duas situações. Eu tenho orações subordinadas adjetivas restritivas e eu tenho orações subordinadas adjetivas explicativas, que a gente vai ver no segundo momento. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Restritivas, olha só, da ideia de restrição, né? Você fica tolhido de ação.
As restritivas se referem ao nome da oração principal, porque é assim, ó, o período composto, ele tem duas partes. Ele tem uma oração principal e ele tem uma oração subordinada. Tem um verbo na oração principal, tem um verbo na oração subordinada, tá bom? Então vamos reler isso aqui, ó. Restritivas se referem ao nome da oração principal, de que maneira? Particularizando ou então restringindo, tá certo? Olha só, dois exemplos para vocês. Assim, ó, a senhora que estava vestida de vermelho, ela desfilou elegantemente. Todas as mulheres dançaram elegantemente? Não. Somente aquela que estava vestida de vermelho. Final de ano tem muito baile de formatura, não é verdade? Pensa numa situação assim. Você vai falar: a senhora que estava vestida de vermelho desfilou elegantemente pelo salão, tá bom? Todas? Não. Somente a que estava vestida de vermelho, tá bom? Ou então eu falo assim: não conheço a médica de quem você falou, ok? Você não conhece todas as médicas? Não, somente daquela de quem você falou. Deu para perceber então como é que são orações subordinadas adjetivas restritivas? Tá? Então, olha só. E uma particularidade interessante para a gente perceber as restritivas. Elas não vêm separadas da oração principal através de pontuação. Vocês viram que não tem nenhuma vírgula por aí ou qualquer outro sinal de pontuação, tá bom? Ela passa direto, ok? Vamos ver as explicativas agora? Então, vamos lá. Olhem só as explicativas. O adjetivo que aparece no período composto de uma oração subordinada adjetiva explicativas. Olha só. Qual a melhor explicação para você? Quando a informação qualifica o nome. Eu vou dar qualidade para esse nome. Olha só. As florestas. Que florestas? Que estão ameaçadas. Perceberam que vem entre vírgulas? Olha só. As explicativas, elas têm pontuação, tá? Elas vêm separadas por pontuação. Na maioria dos casos, fica entre vírgulas, ok? Ó, as florestas, são todas as florestas? Não. Somente aquelas que estão ameaçadas precisam ser preservadas. Todas vão ser preservadas? Não. Que estão ameaçadas, tá? Olha só, os idosos que gostam de dançar se divertiram muito. Todos os idosos se divertiram muito? Não. Que gostam de dançar. Então, eu vou explicar, vou deixar bem claro essa situação. Os idosos que gostam de dançar se divertiram muito. E olha só, nas explicativas, nós vamos encontrar, para facilitar o nosso entendimento, a delimitação por pontuação. Aqui no caso, nós temos entre vírgulas. Perceberam? Então tá, vamos continuar. Gente, olha só, o valor denotativo e conotativo do meu adjetivo. Olha só, o meu adjetivo, ele faz o quê? Quando ele tem valor denotativo, ele tem sentido próprio. A gente até fala aquele sentido que aparece no dicionário. E conotativo, a gente fala que é um sentido que figurado, que sou eu quem dou esse sentido, né? Então, olha só. Aí presta atenção, de modo convencional, nos livros de gramática que a gente estuda, o adjetivo ele vem sempre posposto ao substantivo, posposto depois. Agora, quando esse adjetivo sai dessa situação posposta, ele sofre mudanças o quê? Semânticas. O que que são semânticas? Mudanças de significado, tá bom? Olha só. Assim, olha só, quando ele vem posposto, ele vai sempre assumir um significado, o quê? Denotativo. O que é posposto? Aquela situação que a gente conhece desde que nós aprendemos adjetivos, tá bom? Olha só, a menina pobre. Quem que é a menina pobre? É aquela que está sem recursos, sem dinheiro, tá? E quando vem anteposto, ou seja, vem antes do substantivo, ele vai assumir o significado conotativo, ou seja, sentido figurado. A pobre menina. Por que que é assim?
Que sentido semântico passa isso para nós? Ela é digno de. Esse adjetivo, gente, indica o quê? Que ele é digno de lástima, que ela é digna de lástima, que inspira o quê? Muita compaixão. Então, olha só, o valor denotativo, o valor conotativo que o adjetivo assume quando ele vem posposto ou quando ele vem anteposto, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, adjetivo com valor de substantivo, mas pelo processo de metonímia, tá bom? Olha só, adjetivos que nós conhecemos quando são seguidos de artigo passam a nomear o que é função do substantivo. Vamos trocar em miúdo. Os adjetivos que a gente já conhece normalmente, tá? Às vezes eles vêm seguidos de artigo, ou a, os e as, uma, uns e umas, eles passam a nomear. Mas só que quem consegue nomear é o substantivo, que a gente já sabe isso de longa data, não é verdade? Quando acontece isso, então acontece uma metonímia. O que, que eu faço com esse meu adjetivo? A qualidade do ser, eu vou trocar a qualidade do ser em lugar do próprio ser. Eu vou valorizar muito mais a qualidade do que o próprio ser. Olha só. Na apostila de vocês tem um texto lá que fala que os atores globais, além de serem assediados pela imprensa, pelos holofotes, vira e mexe eles também se dão a outras situações. No caso, eles vão ser fazendeiros. Aí fala assim, ó, atores, aí dá uma lidinha para vocês perceberem isso aqui. Atores e celebridades globais, aqui o global é um adjetivo com função de adjunta de nominal, tá certo? Agora, os globais e rurais, por quê? Além deles serem atores, eles são também fazendeiros, tá certo? Olha só, então eu tenho um substantivo mais um artigo definido. O que acontece então? Eu troco o quê? O global, que é um adjetivo aqui, eu vou acrescentar global passando do substantivo a adjetivo. Os globais, por quê? São aqueles que trabalham na Rede Globo, tá bom? Então vamos lá. E nessa frase aqui, ó, um dia cão ladra, mas não morde. A palavra cão está modificando o dia e assim funciona como adjetivo. Dia cão seria o quê? Um dia violento, infame, vil, mal. Então seria aquele dia nosso bem violento, tá bom? Olha só, o substantivo com valor de adjetivo por metáfora. Olha aqui, ó. Outras adjetivações que eu consigo fazer com os meus substantivos. Ai, fulano está em ritmo de tartaruga, ou seja, é uma pessoa lenta, não é verdade? E trabalho formiga. A gente sabe o quanto é trabalhoso o dia das formiguinhas. É um trabalho pequeno, mas é árduo. Gente, então olha só, essa foi a matéria para vocês de adjetivos. Eu espero que vocês tenham entendido e tem tarefa e passem a matéria para o seu caderno, tá bom?